Sr. Presidente, senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. João Ribas, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Como penso que sabe, não é legalmente obrigado a estar nesta audição e, portanto, nós interpretamos esta sua disponibilidade como uma vontade de esclarecimento que, reiteradamente, lhe agradeço. Embora pense que seja óbvio, eu gostaria de começar por dizer que não vamos questioná-lo por opções de ordem artística, mas sobre princípios gerais de atuação, de procedimento. Nós achamos que não compete nada à política opinar sobre questões de curadoria, de saber por que razão se decide expor uma ou outra obra de arte e saber se por que razão uma ou outra imagem vai ou não vai para uma sala com acesso condicionado. Depois das suas declarações iniciais e das respostas que já deu, obviamente que algumas das questões que tinha para lhe colocar estão respondidas. Eu gostaria, no entanto, de revisitar algumas das questões e gostaria de começar por lhe pedir um comentário. Terá aí a ordem do dia à sua frente, primeira parte, a audição do diretor missionário do Museu de Serralves, João Ribas, sobre a sua demissão de diretor do Museu de Serralves após a truncagem de uma exposição do museu por ordem do Conselho de Administração da Fundação. Esta terminologia recupera a terminologia que está no requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, é uma questão essencial que estará aqui em discussão e, portanto, gostaria que comentasse e nos esclarecesse melhor o seu entendimento relativamente à existência ou não de truncagem da exposição como resultado de uma ordem do Conselho de Administração, ou que nos esclarecesse melhor este aspecto. Porque o Sr. já disse que foi chamado para relocalizar obras, para retirar obras, e pedíamos também que esclarecesse melhor em que contexto, em pormenor, como foi este processo de relocalização de obras e de obras que foram retiradas. Nós temos o Conselho de Administração para ouvir numa audição de seguida e, de acordo com afirmações que são públicas do Conselho de Administração, não terá sido retirada nenhuma obra e que todas as 59 imagens da exposição foram escolhidas pelo curador, estou a citar, e, portanto, gostaríamos que nos clarificasse e que esclarecesse melhor este aspecto. Uma das questões que, essencialmente, se tem falado relativamente a este caso é o de haver ou não acesso condicionado, nomeadamente a menores de 18 anos. É uma das questões que mais tem sido discutida e nós gostaríamos de que nos ajudasse a compreender melhor isto, se o facto de haver salas condicionadas configuram um ato de censura, como ouvimos dizer, ou se, pelo contrário, a existência destas salas reservadas pode significar prudência, pode significar bom senso ou ponderação. Gostava que nos esclarecesse melhor isto e se estava ou não previsto, porque é uma afirmação que é pública do Conselho de Administração, e eu vou citar, desde o início, que as obras de cariz sexual explícito fossem instaladas numa sala com acesso restrito. E eu gostaria de perguntar também se considera ou não que para essa ponderação é relevante ou não é relevante o facto de Serralves ser visitado anualmente por milhares de crianças e centenas de escolas e não apenas por adultos com capacidade de autodeterminação, para usar também uma terminologia que penso que tem sido usada relativamente a esta questão. Gostaria também que esclarecesse melhor se esta prática de haver salas reservadas, tanto quanto sei, tem acontecido noutras exposições, nomeadamente deste artista, em outros museus do mundo, e portanto, eu gostaria que nos ajudasse a compreender melhor isso. E se, enfim, alguns especialistas, alguns responsáveis, eu vou citar o Dr. Luís Raposo, por exemplo, Presidente do Conselho Internacional de Museus, que, a propósito deste caso, afirmou que, eu vou citar, as equipas dos museus devem ter toda a liberdade para montar as exposições que programarem, mas que em situações excepcionais devem limitar o acesso a certas obras. Se este princípio o considera, o que é que nos ajuda a refletir sobre esta afirmação que está aqui, porque, num certo sentido, me parece que, enfim, conflitua um pouco ou contradiz um pouco aquilo que me parece ser alguns dos seus princípios que estabeleceu aqui. Portanto, gostava que nos ajudasse
a compreender melhor isto. Para terminar mesmo, usou-se aqui a expressão puritanismo, coisas que todos sabem que existem, conservadorismo também já havia a propósito disto, porque estamos a falar de sexo, de imagens de sexo explícito e, portanto, questões morais, coisas que todos nós sabemos que existem, etc. O que eu gostaria também de refletir é se entendimento diferente devemos ter ou não, relativamente, se estiverem em causa, por exemplo, valores contrários a sentimentos básicos da dignidade humana, como referiu o Sr. Dr. Luís Raposo, dando o exemplo do racismo. Ou seja, pode-se, eu termino, Sr. Presidente, tratando-se de obras de arte que defendam racismo, que façam apologia de xenofobia, de violência do género, etc., se é aceitável ou não este mesmo entendimento de não haver limitações, não haver restrições, não haver salas reservadas. Não sei se me expliquei muito bem, mas gostaria de compreender se isto se considera assim também em termos mais gerais. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui connosco e para nos ajudar a refletir sobre este caso. Muito obrigado. Muito obrigado.